Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nessa caixa aqui está o novíssimo Edge 30 Pro, o sucessor do Edge 20 Pro, que foi lançado há pouco mais de 6 meses, mas olha só, quem diria que já temos o sucessor dele, o Edge 30 Pro. E nessa caixa aqui, além do aparelho, temos aqui os dois acessórios que a Motorola estará oferecendo de brinde durante o mês de março. Pode ser até que a Motorola estenda essa promoção, mas a princípio será apenas para quem comprar o Edge 30 Pro no mês de março. Temos aqui o carregador sem fio e também o fone de ouvido TWS, o Buds 100. E esses dois brindes virão na faixa para quem comprar o Edge 30 Pro. Eu vou fazer o unboxing de todos eles para compensar o fato de que já saíram todos os unboxings possíveis do Edge 30 Pro. Acontece que eu recebi o aparelho durante as minhas férias, as minhas curtas férias, mas aconteceu. Então eu acabei ficando para trás, mas antes tarde do que mais tarde, para compensar eu vou trazer um vídeo bem completo com unboxing do Edge 30 Pro, dos acessórios. Vou também mostrar algumas diferenças entre ele e o antecessor, o Edge 20 Pro. Então demorou, mas saiu e o vídeo tá bem legal. Eu vou colocar capítulos para facilitar, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar meio grande, então vou dividir tudo em capítulos bonitinhos para facilitar a vida de vocês. Mas antes eu quero pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal do Brazilian Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Então aqui está o Edge 20 Pro e quem diria, né? Foram menos ou um pouquinho mais de 6 meses. Aqui no Brasil fazem até menos 6 meses do lançamento do Edge 20 Pro e já temos o sucessor, o Edge 30 Pro. E aqui estão os acessórios, né? Mas tá meio difícil de filmar. Deixa eu passar para essa câmera para ficar mais fácil. Ó, tá aqui, mas eu vou tirá-los da caixa para vocês poderem ver. Então os acessórios para quem comprar o Edge 30 Pro durante o mês de março são esses aqui, ó. Vai ganhar na faixa um carregador wireless de 10 watts e também vai ganhar esse fone de ouvido, o Moto Buds 100. Tá aqui o fone de ouvido TWS da Motorola. Esses dois brindes virão para quem comprar esse aparelho aqui, o Edge 30 Pro. E conforme vocês estão vendo, teremos unboxing raiz. Demorou, mas eu não tirei da caixa para poder abrir aqui na frente de vocês. Então eu vou começar pelo Edge 30 Pro. Vamos aqui cortar o plastiquinho para a gente abrir a caixa e conferir o conteúdo. Esse aparelho da Motorola traz o chipset Snapdragon 8 geração 1, o mais poderoso da Qualcomm até o momento. Vem com 12 GB de memória RAM LPDDR5 e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. Eu estou tentando abrir aqui o aparelho e esqueci de cortar os lacres, né? Agora sim, agora vai. Olha só, naquele formato gavetinha. O Edge 30 Pro traz suporte a rede 5G, vem com bateria de 4.800 mAh, diminuiu um pouquinho de tamanho em relação ao Edge 20 Pro, mas ele ganhou o carregamento sem fio, um recurso que não estava presente no Edge 20 Pro. E caixa perfumada. É isso mesmo, temos aqui o perfume que a gente está acostumado nos smartphones mais recentes da Motorola, e aqui o Edge 30 Pro, que já vem com capinha, olha que legal. Então você não vai precisar investir na capinha porque ela já vem junto com o aparelho. Aqui temos o Edge 30 Pro, vou mostrar para vocês melhor daqui a pouquinho, vou falar mais sobre o aparelho. Mas aqui ó, nós temos nessa caixinha, temos aqui os manuais e também a ferramenta de remoção do SIM card, um fone de ouvido com conexão USB tipo C, olha que curioso. Aqui ó, ele não traz entrada para fone de ouvido, a gente já pode constatar aqui pelo fone, né, já que ele vem no formato USB tipo C, mas é o mesmo fone auricular que a gente conhece já de outros modelos aí da Motorola. Ele também traz mais 2 pares extras de borrachinha para você adaptar o fone ao tamanho do seu ouvido. Aqui nós temos um cabo USB tipo C nas duas pontas, ó, aqui fica mais fácil de ver, ó, é USB-C nas duas pontas. E o carregador desse smartphone é potente, é o mais potente que a Motorola já lançou em um smartphone. Ele traz uma potência total de 68 watts e é capaz de carregar 50% da bateria em 15 minutos. Metade da bateria você consegue carregar com esse carregador aqui de 68 watts, ele é pesadão, hein? E traz uma saída USB tipo C aqui na parte de cima. E por fim, mais nada na caixa. Agora vamos conhecer aqui esse acessório, que é o carregador sem fio da Motorola. Ele está no padrão Qi, então você pode usar para carregar não só o Edge 30 Pro, mas qualquer outro que tenha suporte
ao padrão Qi, né? Praticamente todos os smartphones com carregamento sem fio trazem suporte a essa tecnologia. Tá aqui, ó. Ele é no formato pad, você coloca o smartphone em cima e aí ele faz o carregamento. Tem uma conexão USB tipo C e eu acho... vem com cabo, olha só, vem com cabinho também. Um cabinho USB tipo A numa ponta e USB tipo C na outra ponta. Você pode usar o carregador do próprio Edge 30 Pro conectado aqui, ou pode usar um outro carregador, mas não vem a fonte, né? Vem só o cabo, o carregador sem fio, um manual de instruções e só. Mais nada na caixa. E aqui nós temos o Moto Bud 100, que é um fone de ouvido TWS da Motorola. Deixa eu tirar o lacre dele também. Olha, talvez até eu faça um outro vídeo desse fone, né? Aqui eu só vou mostrar o conteúdo, mas talvez eu faça uma análise dele. Tá aqui, olha só, bonitão. Ele tem um estojinho de recarga. Tá aqui, ó, mostrando para vocês o estojo de recarga. Bem compacto, com uma porta USB tipo C na parte de trás. E aqui estão os fones. Olha só, bem legal, né? Um brinde bacana para quem comprar o Edge 30 Pro. Além do fone que vem com o aparelho, você ainda ganha esse outro fone aqui TWS. E só por curiosidade, olha que legal, a Motorola também mandou aqui álcool isopropílico e um paninho para você limpar o aparelho, né? Legal para poder fazer os testes. Como esses aparelhos depois circulam para outros veículos, para outros produtores de conteúdo, você deixa já esterilizado o aparelho, ou pode esterilizar quando você está pegando o aparelho aqui para poder fazer os testes. Achei bem legal. E aqui, no meio desse monte de coisa, temos o Edge 30 Pro. Bonitão, ele traz uma tampa traseira em vidro. Apesar do logotipo da Motorola, o sensor digitais não fica aqui, fica na lateral do aparelho, posicionado de uma forma bem discreta, parece até um botão tradicional, mas é o sensor digitais. E aqui do lado temos o botão de volume. Na parte inferior, nós temos uma das saídas de áudio, já que esse aparelho conta com áudio estéreo, olha só, o pessoal vai ficar contente. É outra vantagem em relação ao Edge 20 Pro, o som estéreo. Então temos aqui um dos alto-falantes, microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C e também a bandeja. Deixa eu ajeitá-la aqui rapidinho para vocês poderem ver. A bandeja ela traz dois slots, permite utilizar dois chips simultaneamente, mas não temos possibilidade de expandir a memória, ele não traz entrada para cartão de memória. E aqui na parte superior temos um segundo microfone. Aqui mostrando a lateral, o Edge 30 Pro tem 8,8 mm de espessura e um peso total de 198 gramas, pesa quase 200 gramas. A tampa traseira é feita em vidro e traz proteção Gorilla Glass 5. E ao contrário do que se imagina, as bordas são feitas em plástico. A Motorola poderia ter colocado as bordas em metal, mas acabou colocando bordas em plástico aqui no aparelho. Vamos ligá-lo para a gente poder conferir. Aqui nós temos as três câmeras traseiras. O sensor principal traz 50 megapixels com abertura de 1.8. Ele conta com uma lente ultra wide de 50 megapixels com abertura de 2.2. O ultra wide tem a mesma resolução da câmera principal, só a abertura que é menor. Ele traz um detector de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4. Aqui o ponto negativo é que ele perdeu a lente periscópica que existia no Edge 20 Pro, para você utilizar com o zoom. Então, para você tirar fotos aí usando o zoom, acredito que a experiência com o Edge 20 Pro será melhor do que no Edge 30 Pro. Em compensação, a lente ultra wide agora deve capturar imagens melhores em ambientes com pouca luz, justamente por trazer uma resolução maior, e ela também faz aquela combinação de 4 pixels, formando o pixel maior e capturando mais luz. Então, as fotos com a lente ultra wide devem trazer uma qualidade melhor do que a do Edge 20 Pro. Algo que eu posso destacar logo de cara aqui no Edge 30 Pro é o seu display. Temos aqui uma tela OLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels e taxa de atualização de 144 Hz. E é uma tela incrível, com suporte ao HDR10 Plus, com 1 bilhão de cores, e as cores são bem saturadas, bem vibrantes. Aqui até mostrando para vocês na barra de notificações, vejam como as cores são bonitas aqui nesse aparelho. Na verdade, temos aqui um display semelhante ao do seu antecessor, o Edge 20 Pro. E isso é um ponto positivo, porque o Edge 20 Pro já tinha uma tela incrível e o mesmo se repete aqui com o Edge 30 Pro. E a câmera frontal com 60 megapixels, isso mesmo, 60 megapixels, fica aqui nesse pequeno furo na tela, ocupando pouco espaço aqui e deixando bastante área útil de tela para você utilizar o Edge 30 Pro. É um aparelho grande, são 6,7 polegadas, mas ainda assim com uma pegada bem legal.
E o Edge 30 Pro é o primeiro smartphone da Motorola que está aqui comigo que traz o Android 12. E o ponto positivo é que ele traz muitos elementos que a gente viu aqui no Pixel 6 Pro. Então temos uma interface muito mais próxima do Android padrão e que traz também vários recursos que a gente viu no Android 12 que está presente na família Pixel. Isso é bem legal. Aqui mostrando para vocês a barra de notificações, apesar de não ter gostado desse formato aqui da barra de notificações, ela está idêntica ao do Pixel 6 Pro e achei isso aqui bastante positivo. Aqui mostrando também o menu de configurações, a rolagem é muito suave e a interface segue uma paleta de cores. O único ponto que eu não gostei é que não dá para configurar os ícones com a mesma paleta de cores do papel de parede. Pelo menos eu não consegui aqui nesse primeiro momento, mas exceto pelos ícones, os demais elementos aqui da interface do Edge 30 Pro estão seguindo as cores do papel de parede. Achei isso aqui bem legal. A interface está muito rápida, bastante fluida. Aqui mostrando para vocês a gaveta de aplicativos. Reparem que a performance aqui está excelente e o aparelho está com uma resposta bastante rápida. Nós temos aqui o relógio padrão da Motorola no Edge 30 Pro, mas você também pode usar os relógios que estão presentes no Android 12, os relógios personalizados aqui com bastante animações, olha só. Aqui eu mostrei dois exemplos, temos esse aqui também. Você também pode usar alguns widgets que são baseados no Android 12, como por exemplo aqui o do Gmail, que traz a paleta de cores copiando o papel de parede. Indo aqui, ó, clicando em um espaço vazio e clicando em personalização, você consegue configurar o tamanho da fonte, o layout aqui da tela inicial. Dá para você fazer várias personalizações, isso mesmo com o aparelho seguindo aqui a interface padrão do Android. Por aqui você também pode escolher a paleta de cores. Então olha só, temos todas essas configurações pré-determinadas e você também pode usar uma paleta de cores de acordo com o papel de parede. E aqui eu coloquei um outro papel de parede para vocês verem, olha só, eu estou com outro papel de parede. E reparem que a interface já passa a seguir a paleta de cores do papel de parede. Isso já acontece de forma automática, mas nada impede você usar uma paleta de cores diferentes. Você pode personalizar direto da interface. Aqui ele tem algumas paletas que podem casar com o papel de parede. Você pode escolher entre uma delas. Dá também para você escolher uma paleta de cores padrão do sistema. E você pode usar o seletor de cores para poder criar uma paleta de cores específica. Então achei bem legal. O único ponto que eu não gostei é como eu falei para vocês, infelizmente não dá para personalizar a cor dos ícones, pelo menos eu não consegui nesse primeiro momento, é uma pena, porque exceto por isso tá bem legal a interface, tá bastante rápida. E claro que a Motorola manteve aqui vários elementos que a gente já conhecia das versões anteriores, como por exemplo, os dois toques aqui no botão liga-desliga, que é o sensor de tais, para você acessar atalhos para aplicativos. Temos aqui o gesto para você abrir o app de câmera e alternar entre câmera frontal e traseira, e ele também traz o atalho para ligar e desligar a lanterna. Vem aqui com o menu Moto para você personalizar as suas opções. Então ele tem essa área de personalização, tem aqui a área de gestos para você ativar e desativar também. Então a gente conta ainda com os 3 toques na tela para tirar um screenshot, por exemplo. Tem a opção de você pegar o aparelho para poder atender uma ligação. E tudo isso você configura diretamente aqui através desse menu Moto. Ele também traz o Moto Tela, permite deixar a tela sempre ligada enquanto você estiver olhando para ela. Então várias funções que já existiam nas versões anteriores do Android que vinha nos smartphones da Motorola continua presente aqui no Edge 30 Pro, porém com o detalhe de que agora o aparelho está atualizado para o Android 12 e está com uma interface mais bonita e também com mais animações. Quanto à performance, temos aqui o melhor hardware possível nesse aparelho. Ele conta com o chipset Snapdragon 8 geração 1, que vai rodar os games com nível de detalhes no máximo com muita tranquilidade. Além de rodar a interface com muita suavidade, abrir rapidamente os aplicativos, o Snapdragon 8 geração 1 traz a GPU Adreno 730, conta com 8 núcleos, sendo um da série Cortex X2 rodando a 3 GHz, 3 da série A710 rodando a 2.5 GHz e mais 4 da série A510 rodando a 1.8 GHz. O aparelho ainda traz 12 GB de memória RAM LPDDR5 e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. É um hardware em tanto, você vai rodar os jogos aqui com detalhes no máximo, com muita tranquilidade. O desempenho nesse aparelho aqui é incrível. Mas existe um preço.
E nos primeiros testes aqui eu percebi que o Edge 30 Pro esquenta um pouquinho a mais. Não vai fritar sua mão, não vai fritar seus dedos, mas ele esquentou um pouquinho acima da média, pelo menos aqui nos primeiros testes. Claro que eu estava jogando e baixando aplicativos, então pode ser que depois o aparelho apresente menos aquecimento e na análise completa eu pretendo falar melhor sobre isso. A bateria tem 4.800 mAh, caiu um pouquinho em capacidade em relação ao Edge 20 Pro, porém nessa geração temos o carregamento sem fio. Ele suporta carregamento sem fio de até 15 watts. E dando uma olhada aqui nas câmeras, algo interessante é que ele traz dois sensores de 50 megapixels, mudou bastante em relação ao antecessor, ao Edge 20 Pro. Temos aqui a lente principal de 50 megapixels com abertura de 1.8 e uma ultra wide também de 50 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 114 graus. Essa lente inclusive traz o autofoco e permite ser utilizada para o modo macro. Então o modo macro aqui funciona tanto para fotos quanto para vídeos e a qualidade é realmente muito boa, algo que também acontecia com o Edge 20 Pro. Por fim, temos um sensor de 2 megapixels com abertura de 2.4 para profundidade. Eu nem sei porquê da existência desse sensor. Ele realmente destoa completamente dos outros dois sensores que trazem 50 megapixels e esse aqui traz apenas 2 megapixels e serve apenas para detecção de profundidade. A câmera frontal também impressiona, são 60 megapixels com abertura de 2.2. E olha, não sei se é a tela do Edge 30 Pro que realmente tem cores muito vibrantes, mas a imagem aqui, pelo menos aqui olhando na selfie, fica muito bonita. Realmente as cores estão bem vibrantes na câmera frontal aqui do Edge 30 Pro. A câmera frontal consegue filmar em Full HD e em 4K 30 quadros por segundo. Câmera traseira consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros, em 4K 30 quadros e em 8K também a 30 quadros por segundo. E a lente ultra-wide, infelizmente, só filma em Full HD a 30 quadros por segundo. É outra coisa um pouquinho estranha. Outro fato curioso é que o Edge 30 Pro consegue filmar em 4K apenas a 30 quadros, ele não filma a 60 quadros, algo que era possível no Edge 20 Pro, no seu antecessor. Olha só que curioso. Então só é possível filmar a 60 quadros com a câmera principal e em resolução Full HD. O aparelho traz estabilização de imagem, suporte ao modo HDR, e aqui um ponto positivo é que o Night Vision funciona para a câmera principal, para a lente ultra-wide, e algo positivo é que o modo Night Vision funciona para a câmera principal e para a lente ultra-wide, mas inexplicavelmente não funciona para a câmera frontal. E isso é curioso, porque são 60 megapixels, mas ele só é suportado na câmera principal e na lente ultra-wide. O aparelho também traz suporte à câmera dupla para fotos e para vídeos, cor em destaque para fotos e para vídeos, traz também o modo retrato para fotos e um modo profissional para fotos. Conta com Cinema Graph, panorama, time-lapse, câmera lenta e aqui mostrando as opções do aplicativo de câmera aqui do Edge 30 Pro para vocês. Agora um ponto muito positivo é que o Edge 30 Pro ganhou áudio estéreo. O som sai tanto por baixo quanto pela parte de cima. Galera, hoje eu estou temos um bom equilíbrio aqui também no volume. Ele é bem equilibrado entre os dois alto-falantes. O aparelho basicamente traz tudo. E aqui mostrando o display de 6,7 polegadas rodando os vídeos e a qualidade é incrível. Eu gostei muito dessa tela OLED. Ela tem cores muito vibrantes, tem excelentes ângulos de visão, um ótimo brilho e ainda traz suporte ao HDR10 Plus. As bordas também são bastante finas e a câmera frontal, mesmo com 60 megapixels, ocupa pouco espaço da tela, já que ele fica nesse pequeno furinho aqui na parte superior. As bordas também têm uma boa simetria, são praticamente do mesmo tamanho, tanto na parte superior, inferior, quanto nas laterais. E algo bem curioso é que o Edge 30 Pro saiu no mercado pouco mais de 6 meses do lançamento do Edge 20 Pro, que ainda é um excelente aparelho, com o Snapdragon 870, 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh e um excelente conjunto de câmeras, contando inclusive com a lente periscópica de 8 megapixels e com um zoom óptico de 5 vezes em relação à câmera principal, podendo chegar até a 50 vezes no zoom digital no modo foto e no modo vídeo pode chegar a até 20 vezes. Eu já fiz os primeiros testes comparando os dois aparelhos, a câmera principal e a ultra-wide são até parecidas nos dois smartphones, mas o Edge 20 Pro leva vantagem na questão do zoom, conseguindo resultados bem melhores tanto em fotos quanto em vídeos. E aqui eu não consigo entender a ausência de uma lente periscópica no Edge 30 Pro. Infelizmente, a Motorola retirou esse recurso, acabou trazendo outras novidades, como o chipset mais poderoso, o áudio estéreo, que faz falta aqui no Edge 20 Pro,
o suporte ao carregamento sem fio e talvez por adicionar todos esses recursos, eles preferiram tirar a lente periscópica para não deixar o aparelho tão caro. Afinal de contas, ele foi lançado por R$ 6.500 e mantendo a lente periscópica, esse preço poderia ser ainda mais alto. Em todo caso, é uma pena que a Motorola tenha retirado esse recurso do Edge 30 Pro porque faz muita falta uma lente periscópica. Em tela, os dois aparelhos são bem parecidos, em bateria tem quase a mesma capacidade e até a pegada dos dois é bastante semelhante. Então, mesmo com o lançamento aqui do Edge 30 Pro, o Edge 20 Pro continua sendo uma ótima opção e está com preço bem mais em conta, custando até na faixa dos R$ 3.400, R$ 3.500 é possível encontrar esse aparelho, enquanto que o Edge 30 Pro foi lançado por R$ 6.500 a prazo ou R$ 5.900 e pouquinhos reais à vista. Você consegue um desconto aí no preço à vista. E lembrando que quem comprou o aparelho no mês de março vai levar para casa aqui a base de carregamento sem fio e também o fone de ouvido Buds 100, o fone de ouvido TWS. São dois brindes bem legais, mas ainda assim o preço do aparelho está bastante salgado e muito acima do Edge 20 Pro. Claro que o Edge 30 Pro é um aparelho bem mais poderoso, mas infelizmente ele não é melhor em tudo, como no caso da lente periscópica que acaba fazendo falta. Mas nos outros recursos o aparelho manda muito bem. Infelizmente, o Edge 30 Pro ainda mantém alguns defeitos da geração anterior, como por exemplo a ausência de proteção de certificação IP67 ou IP68. Ele traz proteção contra respingos, mas não traz nenhum tipo de certificação. O aparelho também tem outros probleminhas, como a ausência de gravação em 4K com a câmera ultra-wide, falta de suporte à gravação em 4K 60 quadros com a câmera principal, algo que existia no Edge 20 Pro, mas foi retirado aqui do Edge 30 Pro. Tudo bem que o aparelho consegue filmar em até 8K, mas vendo que os concorrentes trazem suporte à gravação em 4K 60 quadros, alguns aparelhos essa opção está presente em todas as lentes. Acredito que a Motorola também poderia ter trazido esse recurso aqui ao Edge 30 Pro. O aparelho veio com o Android 12, será atualizado para o Android 13 e também para o Android 14. A Motorola garantiu 2 atualizações de Android aqui para o aparelho. Melhorou, porque antes só prometia uma atualização de Android, agora são 2, mas está longe das 4 atualizações de Android que a Samsung prometeu para alguns dos seus aparelhos. Então melhorou, mas poderia melhorar ainda mais. Bom, eu já mostrei aqui alguns exemplos, algumas diferenças entre o Edge 20 Pro e o Edge 30 Pro, mas eu pretendo fazer um comparativo dedicado só para esses dois aparelhos para poder mostrar melhor as diferenças para vocês. Então, para vocês conhecerem mais sobre as diferenças entre o Edge 20 Pro e o Edge 30 Pro, para ver a análise completa também, é só se inscrever aqui no canal do Brasilegeeks. Aproveita também para deixar aquele like esperto que ajuda muito o canal a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima. Fui!